Olá, aqui é o Adriano Pataro, seja bem-vindo a mais uma aula da tabela da Copa do Mundo 2022 no Excel. Nessa aula vamos exibir a classificação das seleções na primeira fase. Dando continuidade à nossa tabela, na última aula fizemos intervalos nomeados aqui na planilha Cálculos. Fizemos uma sequência boa aí, de aulas somente aqui na planilha Cálculos, com muitas fórmulas, intervalos nomeados. Agora chegou o momento de exibir essas informações aqui na primeira fase. Colocar todos esses dados aqui. Primeira coisa, eu tenho um intervalo aqui de 1 a 4, que são as seleções do grupo. Eu vou selecionar isso aqui, vou colocar aqui vou botar um cinza aqui, claro, botar em negrito, que depois a gente copia e cola para baixo e faz todos. E os dois aqui eu vou deixar em azul. Deixar esse azul aqui, que são as duas seleções que vão se classificar. Aqui é o espaço para a bandeira, não vou fazer a bandeira agora, a gente vai deixar a bandeira para o final, porque eu vou mostrar métodos diferentes para inserir aqui essa dinâmica nas imagens. Vamos começar na classificação. O que eu preciso aqui? Estamos no grupo A, eu preciso listar as 4 seleções. Essa informação está aqui, em cálculos, lá na última coluna, que é a classificação final. Depois que resolver todos os critérios de desempate, a gente tem essa informação aqui para levar para lá. Então, dentro desse intervalo aqui, vou pegar aqui, que a gente criou na aula passada, RD1, underline grupo A. Na rodada 1 do grupo A, eu quero pegar a primeira linha, que é o nome da seleção, e essa coluna aqui, Que coluna é essa? Se eu selecionar aqui, você vai ver que ela é a coluna 42. Então, vou pegar linha 1, coluna 42. Como que eu faço aqui uma fórmula que busque número de linha e número de coluna? É a função índice. Igual índice, abro, fecho parênteses, entro no inserir função. Dou um OK aqui. Qual é a minha matriz? O nome que criamos na aula passada. Eu fiz a primeira rodada e deixei aí para você fazer a segunda e terceira. Tem que estar pronto já para a gente fazer isso aqui. Então, RD, e aí vem um detalhe, a gente tem 3 rodadas. Como a gente acumula as informações, então eu vou buscar aqui a última rodada, que é a 3. Isso a gente vai mudar depois com a dinâmica, mas por enquanto vai ficar 3. Porque eu pego a última, a gente vem sempre somando, então a última tem esse agregado aí das informações. Então, RD3, underline, grupo A. Qual é a linha? 1. Qual é a coluna? 42. Já apareceu o Catar. Ok. Só que não tem dinâmica aqui. Primeiro porque eu coloquei 1. Se eu puxar para baixo, ele vai continuar no 1. Tem que mudar para o 2. A gente tem a numeração aqui. Então, eu substituo esse número 1, apago ele pela célula que está aqui. A gente adiciona uma primeira dinâmica aqui, que é para buscar as 4 seleções. Enter. Agora, quando eu puxo para baixo, já vai para a segunda, terceira e quarta. Já tenho aqui. O que a gente vai mudar agora? Esse 42, ele até poderia ficar aqui. Só que o que acontece? Imagina que a gente tem aqui, a gente já fez vários critérios aqui, já foi colocando níveis, mas vamos imaginar que, dependendo de uma combinação de resultados, vai precisar de mais uma coluna aqui para testar mais algumas coisas. Se eu adiciono uma coluna aqui, eu tenho que ir lá na fórmula e trocar esse 42 para 43. E aí, a gente precisa ficar sempre editando. Para não precisar fazer isso, eu vou usar a função corresp, que vai trazer esse 42. Mas aí, se eu adiciono uma coluna naquele intervalo, ele já aumenta automaticamente. Não preciso vir aqui editar a fórmula. Então, eu vou entrar no inserir função aqui, do primeiro resultado, que é o índice, dou um OK. Esse 42 eu vou substituir pela função corresp. Abro, fecho parênteses, clico no corresp. Quem eu vou procurar? Aqui é importante colocar o nome exatamente como está lá na planilha cálculos. Vou clicar aqui, vendo que você tem aqui, classificação final. Tem que ser exatamente esse nome, senão ele não vai encontrar. Então aqui é classificação final. Ele já vai colocar entre aspas aqui, porque é um texto. Qual a matriz procurada? Aí eu vou lá em cálculos e vou pegar daqui, a primeira coluna até a última. Vou dar um F4 para fixar.
Tipo correspondência, 0. Ó, já apareceu 42, o mesmo que eu digitei anteriormente. Só que agora a gente tem essa dinâmica aí de que se eu mudar alguma coisa lá, adicionar uma coluna, ele já aumenta esse intervalo automaticamente, já traz a numeração certa. Ok, puxar aqui para atualizar, estamos fazendo por partes. O que falta aqui agora? Eu tenho rodada 3, grupo A, beleza. Só que tem esse cara aqui, ó, considerar rodada. A gente não vai testar ele agora, porque precisa de resultados. Depois a gente vai testar. Mas o que acontece aqui? Se eu marco considerar rodada, ele vai ser em relação à troca de rodadas que vai ter aqui. Então, se eu tiver aqui na 1, eu quero que mostre rodada 1. Se eu tiver na 2, quero que mostre 2. Se eu tiver na 3, quero que mostre 3. Deixando desse jeito aqui, não vai ter diferença nenhuma se eu marcar aqui ou não, porque eu não tratei isso na fórmula. Então, aqui a gente vai precisar criar uma condição. Se isso aqui for marcado, eu tenho que usar essa célula aqui, ó, que é a rodada selecionada. A gente já deu esse nome aqui, ó, lá no começo. Se eu não marcar, eu vou usar o total rodadas, que é esse número 3. E aí, como é que eu sei se foi marcado ou não? Pelo considerar rodada. Ele está falso porque não está marcado. Ó. Se eu marcar, ele vem para verdadeiro. E aí, essa condição que a gente vai fazer. Eu vou desmarcar aqui, a gente vai testar depois. Então, ó, o que eu preciso aqui? Esse 3 aqui não pode ser um valor fixo. Ele vai ter que mudar de acordo com o que eu clicar aqui. Então, esse 3 aqui ele vai ficar separado. Como isso aqui é um texto, eu vou colocar entre aspas. RD, entre aspas. E aí eu coloco um E aqui, para concatenar com o 3. Depois eu coloco um outro E, para concatenar com o grupo A. Está aqui. E aí, o que vai acontecer? Esse 3 vai ser substituído por uma condição, com a função C. Abre e fecha parênteses, está aqui, ó. Entro no inserir função. O que eu quero testar? Eu quero testar, a gente tem os nomes. Se você não lembrar do nome, pode clicar lá em configurações e clicar na célula que ele vai mostrar aqui. Então, eu quero testar se esse considerar rodada é igual a verdadeiro. Se ele for verdadeiro, eu quero que ele leve em consideração a rodada que está selecionada no momento, que vai mudar de acordo com a troca de rodadas aqui. Então, eu vou lá e escolho rodada selecionada. Se não, aí ele segue normal pegando a última rodada. Configurações, total rodadas. Então, a gente substituiu aquele número 3 que estava aqui por uma condição com a função C. Não vai dar certo, tá? Eu vou dar um OK, mas você vai ver que vai dar um erro. Ó, deu um erro de referência. Vou entrar no inserir função. Vou dar um OK. Por que não deu certo? Aqui ele mostra o intervalo, ó, RD3, underline grupo A, porque não está marcado considerar rodada. Se eu marco considerar rodada, ele continua com erro, mas eu vou entrar no inserir função para você ver que ele já trocou aqui, ó. Já não é mais a 3, é a 1, porque a 1 é a que está selecionada no momento. Então, em teoria, está certa a fórmula. É porque essa informação que está aqui, ó, entre aspas, RD1 underline grupo A, é um texto. E a função índice não consegue identificar isso aqui como um intervalo, uma referência. Na verdade, nenhuma função vai conseguir enxergar, com exceção da função indireto, que é justamente isso que ela faz. Então, eu preciso transformar esse texto em uma referência de célula. O Excel precisa entender que isso aqui é aquela referência que está lá na planilha cálculos. Como que a gente faz isso? Colocando a função indireto aqui, ó, antes desse texto. Então, vem aqui, indireto, abre parênteses e fecha no final. Simples. É uma função simples, só tem 2 argumentos. Para a gente nem importa o segundo, que ele é opcional, só esse daí, que é o texto ref. Ó, se eu clicar no indireto, você vai ver. É a referência. Esse texto aqui vira uma referência de célula dentro do indireto. Feito aqui, vou dar um OK. Agora ele identificou. E aí, posso copiar para baixo. Tanto faz se eu marcar aqui ou não, vai dar o mesmo resultado porque a gente não tem jogos ainda. Agora vamos vir aqui para o lado. A gente vai aproveitar uma parte dessa fórmula aqui para fazer aqui para as outras. Ó. Então vamos lá. Eu vou entrar aqui, ó, na barra de fórmulas
Esse indireto aqui, ele é a matriz do índice. Então, se eu clico aqui na matriz, já seleciona certinho. Seria um indireto, ó, daqui até fechar o parênteses. Para facilitar, se você clicar na matriz, ele já pega. Ctrl C. Aí eu vou dar um ESC aqui para cancelar. O que eu preciso aqui agora? Eu preciso procurar essa seleção e trazer aqui, ó, variação, pontos, jogos, vitórias, empates, essa informação que está aqui, ó. A mesma sequência, ó, variação, pontos, jogos, você vai ver que são as mesmas siglas aqui, ó, P, J, V. Já foi feito isso propositalmente porque a gente vai usar também a função correct para procurar essa informação lá, para facilitar também. Então a informação que está aqui é a mesma que está aqui. Então eu vou fazer um PROC-V para procurar essa seleção e trazer essas informações aqui a partir da variação. Vamos aqui na primeira fase, ó, igual PROC-V, abre e fecha parênteses, entra no inserir função. Quem eu quero procurar aqui? A seleção, ó, que é o Qatar. E aí vai vir um detalhe importante aqui. A gente tem usado aí sempre o F4 para fixar células. E aí funciona bem, pegou um intervalo ali, copiou, beleza. Vou pressionar o F4. Só que se eu deixar assim, eu estou fixando a célula D6. Quando eu puxar para baixo, ele vai ficar sempre pegando a informação do Qatar. Ele não passa para Equador, Holanda e Senegal, que é a linha 7, 8 e 9. Então, eu preciso tirar esse cifrão daqui. Ó. O cifrão fixa sempre o que está na frente dele. Tenho que tirar do 6. Eu deixo na coluna D, porque quando eu arrastar para o lado, eu não quero que isso aqui mude. Porque se eu tirar do D, quando eu arrastar para o lado, pontos, já não vai procurar o Qatar, vai procurar a variação da classificação. Aí vai dar errado. Então, todas essas colunas tem que procurar o Qatar, por isso que fica fixo. Para baixo, tira, porque ele tem que descer. Na matriz tabela, lembra que eu copiei o indireto? É só colar, porque é a mesma coisa aqui, ó, do indireto, IRD, se considerar rodada, a mesma coisa. Qual é o número da coluna? Mesmo conceito lá do CORRESP. Eu poderia ir lá e contar a variação da classificação, qual é o número dela. Mas com a mesma ideia de que se eu adicionar colunas lá em cálculos não precisar mexer aqui, eu uso o CORRESP. Abro e fecho parênteses, entro no inserir função. Quem eu vou procurar? Esse VC aqui, que é a variação da classificação. E aí, como eu falei, em relação ao cifrão, a gente vai fazer coisas diferentes agora. Aqui eu fixei a coluna porque eu queria puxar para o lado. Aqui, quando eu puxar para baixo, eu quero manter a variação da classificação. Vou dar um F4. Só que eu não posso travar agora a coluna E, porque senão todos os resultados vão ser de variação da classificação. Eu quero que ele mude para pontos, jogos, vitórias, empates. Aí eu tiro o cifrão do E. Porque aí com isso eu fixo a linha, mas deixo a coluna solta para ele andar para o lado aqui. A matriz que eu vou procurar é lá em cálculos, aqui, ó. Vou pegar aqui até o percentual, F4, tipo correspondência 0, e faltou o 0 aqui do PROC-V. Vou clicar no PROC-V, que é o tipo correspondência 0 também. Então, eu tenho no PROC-V procurando Qatar, naquela matriz lá, que é uma matriz dinâmica, usando o indireto. CORRESP, ó, ele deu 6 aqui, então 6 é isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E está trazendo a variação da classificação. Procurar intervalo 0. Ok. Aí tem um detalhe aqui, ó. Ele já formatou. O que acontece? Quando eu disponibilizei o arquivo base, eu acabei esquecendo de tirar a formatação condicional. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou clicar aqui, usar o pincel, clicar aqui. Que eu tirei a formatação e vou ensinar como é que faz. Essa fórmula aqui a gente pode copiar para baixo, ó, porque eu não travei a linha 6 aqui, ó, no PROC-V. Então, ele desce para 7, 8, 9 aqui. E eu posso também copiar para o lado, ó. Selecionar aqui e já copiar para o lado. Porque aí, ó, como eu não travei aqui a coluna E no CORRESP, ele foi para o F, depois ele vai para o G, para o H. Então, já pode fazer isso aqui direto, ó, até a porcentagem. O que vai ser diferente aqui? Na porcentagem, eu vou colocar como número. Aqui, ó. Só que ele fica com 2 casas decimais. Eu quero uma só. Vou clicar nesse ícone aqui para abrir uma caixa de diálogo de formatação e coloco uma casa decimal só.
E aqui a variação da classificação vai ser diferente. Ó. Aqui a gente tem tamanho 11, eu vou colocar aqui tamanho 8, porque eu não quero um número em evidência aqui, vai ser um ícone. Vou colocar alinhado à direita e vou colocar aqui também um cinza aqui, para esse número não ficar... Deixa eu ver, acho que esse aqui. Que ele fica clarinho ali, vai aparecer o ícone ali. E aí, como é que cria o ícone? Seleciona, página inicial, formatação condicional, conjunto de ícones. Tem vários, ó. O que eu vou escolher? Vou escolher esse aqui, ó, que são 3 triângulos. Não clique. Quando eu faço isso, o Excel cria um cálculo aí automático por conta dele. Só que eu quero personalizar esse cálculo. Eu quero fazer com que, quando for positivo, fique esse triângulo verde. Quando for negativo, fica um vermelho, apontando para baixo. E quando for zero, fica um traço amarelo. Como que a gente altera isso? Formatação condicional, gerenciar regras. Está aqui, ó, a regra que a gente acabou de criar agora. Eu venho em editar a regra e altero aqui. Aqui eu não quero porcentagem, então é número. E aqui é o seguinte, ó, quando que ele vai ficar verde? Quando o valor for maior ou igual a 1. Então, se ele ganhou uma posição, se ele ganhou 2, se ele ganhou 3, vai ficar verde. Coloquei 1 aqui. Quando eu clicar na caixa de baixo, esse 1 já vem para cá. Então, aqui é assim, aqui é o 0 mesmo. E aí vai ser assim, se ele for maior que 0 e menor que 1, maior que 0 e menor que 1 é o próprio zero, falando de valores inteiros, né? É o amarelo. E se ele for menor que 0, é o vermelho, que é o negativo. Então, somente isso. Ok. Ok. Vai ficar tudo com traço ali, porque a gente não tem resultado nenhum ainda. Mas está feita aí a formatação condicional. E para finalizar essa parte aqui, para a gente copiar para baixo, a gente tem aqui, ó, pontos de cartão. Vou fazer uma simulação aqui só de cartões. Eu vou aqui em jogos. Vou colocar aqui um cartão para Catar. Cartão amarelo. Quando eu venho em primeira fase, apareceu um aqui. A gente até vê aqui um critério de desempate funcionando. Não tão detalhado ainda, como eu vou fazer. Mas aqui, ó, o Catar foi para último porque ele levou um cartão. As outras seleções não levaram. Só que tá um aqui. Se a gente olhar, parece que ele tem um ponto positivo de cartão. Mas ele não ganhou um ponto, ele perdeu. Então, somente para essa coluna aqui, a gente vai fazer um detalhezinho aqui. Ó. Vai colocar um sinal de negativo antes do PROC ver. Que aí, feito isso, ó, quando eu copio, vai aparecer como -1. E aqui eu estou falando que o Catar perdeu um ponto de cartão. O Excel dá essa mensagem aqui, ó, porque ele acha que a gente errou, que todas as fórmulas aqui estão num padrão e aqui veio para outro. Não tem problema não. Seleciona, escolhe aqui, ó, ignorar erro. Que não está errado não, a gente só fez um sinal aqui para ficar diferente. Está feita aí a fórmula para o grupo. Agora a gente pode pegar isso aqui, vou pegar inclusive o número, que já copia a formatação aqui. Ó. Seleciona, Ctrl C e vai colar direto até lá embaixo. Vai ficar as mesmas seleções, a gente vai trocar isso. Como é tudo para o grupo A, vai repetir aí. Até o H. O que tem que ser diferente? Só o grupo. Porque aqui, ó, se você olhar, ele vai continuar pegando aqui de cima. Não tem problema, porque essa informação é igual para todos. O que eu vou fazer aqui? O que é diferente? Só o grupo. Tá grupo A. Então, eu seleciono isso aqui. Vou em localizar e selecionar, substituir. Substituo grupo A por grupo B. Substitui tudo. Já mudou aqui, ó. Estados Unidos, Inglaterra, Irã, País de Gales. Vamos fazer isso para os outros. Agora, a gente substitui o A pelo C. Substitui tudo. Depois, o A pelo D. Substitui tudo. Ok. Agora é o E. Ok. Agora é o F. G. E o H. Ok. Fechar. Está pronto aí as fórmulas. Agora é só fazer o mesmo esquema aqui, ó.
ignorar esse erro aqui, porque ele exibiu o ícone achando que a gente errou aqui na... Saiu do padrão, né, das outras colunas. É só ignorar aqui. Salvo o arquivo, para a gente continuar na próxima aula. Um grande abraço e até a próxima aula.